Voltamos com mais um vídeo e dessa vez para surpreender geral, trazendo mais um Quem É? Sim, quem é Batwoman? Kate Kane. Nós vamos falar dessa personagem que provavelmente vai aparecer aí no próximo grande crossover da CW. Então eu acho que vai ser muito interessante e nada mais justo do que a gente saber um pouquinho mais da história da personagem. Porém, se você não me conhece, eu sou o Carlos Rafael, mais conhecido como Gordo, e este é meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e Gordica da família, deixa like no início do vídeo. E bora para o vídeo! Canal do Gordo. Galera, pra começar, pra falar um pouco da Kate Kane, a gente tem que falar em relação à Era de Prata e à Era de Ouro. Sim, normalmente vários personagens da DC Comics têm várias histórias entre a origem deles. Tem personagens que a origem é modificada de acordo com o reboot que acontece nos quadrinhos. Porque, como vocês sabem, nos quadrinhos a gente tem muito essa questão de reboot e acaba contando a história do personagem novamente de uma forma diferente, às vezes coloca o personagem em uma outra terra, e é o que acontece com a Kate Kane. Porém, a gente tem aquela versão dela, igual eu falei no último vídeo aí sobre a Terra 11, a gente tem uma versão da Batwoman que seria da Terra 11, onde ela seria a versão do Batman daquela terra. Mas aquilo lá é uma questão específica da Terra, onde os heróis são, vamos dizer assim, o contrário do que eles são na Terra Prime, ou na Terra 1, né? Podemos colocar dessa forma. E eu falei que eu acredito que a Terra 11 poderia ser apresentada na próxima temporada, aí, no próximo grande crossover. Mas, contrariando o que eu falei naquele vídeo, a gente pode ter a versão da Kate Kane aparecendo sim em Supergirl. Como eu acho, se eu não me engano, o Rubens Poidoro tinha comentado no último vídeo, falando sobre a questão que ele acredita que a Batwoman seria representada lá em Supergirl, ela seria da Terra de Supergirl. Agora eu vou deixar claro o seguinte: concordo com você e vou explicar o porquê mais pra frente. Porém, vamos contar aí um pouco da história. Antes, na Era de Prata, podemos dizer que a Kate Kane era uma acrobata como o Dick Grayson, mas ela era de uma família rica, e a família, quando morreu, ela deixou ela extremamente rica. E como ela era fascinada pelo Batman, ela resolveu vestir uma roupa como o Batman e sair aí como vigilante na cidade. E por diversas vezes o Batman tentou convencer ela de não ser uma heroína, mas ela acabou continuando sendo essa heroína e algumas vezes salvou tanto o Batman quanto o próprio Superman. Então eu achei bem interessante a gente colocar esse ponto da Era de Prata. Mas vamos falar aí um pouco mais dessa era um pouco mais moderna. Podemos dizer assim, que a Kate Kane ali era filha de um ex-militar e ela também pertencia ao exército americano. Só que acontece que a história dela mostrou ali que ela tinha sido sequestrada e o pai dela tentou salvar ela. Mas no momento em que o pai dela estava tentando salvar ela, acabou que a mãe e a irmã tinham sido assassinadas. E isso fez com que ela começasse a ter essa visão ali em relação o crime, podemos dizer assim. E com a experiência dela do exército, ela resolveu adotar a ideia de ser uma vigilante. E depois ela acabou conhecendo o Batman e o Batman achou que seria uma boa ideia trazer ela ali para trabalhar junto com ele. Inicialmente eles tinham feito a ideia da Batwoman para ser uma versão, podemos dizer assim, da Bárbara Gordon maligna. Depois que a Bárbara tinha perdido a mobilidade, ela seria uma versão maligna, onde que ela seria mal e tudo mais. No entanto, a roupa e tudo, os detalhes, eles permaneceram. Mas ao invés de colocar ela como uma vilã, colocou ela ali como uma heroína e ajudando o Batman e tudo mais. Eu achei bem interessante essa proposta dela, inclusive pelo fato de que nesses quadrinhos, em um determinado momento, após o Flashpoint, a Batwoman Kate Kane é transferida para a Terra Zero. E lá na Terra Zero, porque como aconteceu aí, o Flashpoint foi meio que um reboot. E lá na Terra Zero, ela foi chantageada pelo DOE. E assim, ela foi obrigada a trabalhar para o DOE.
Por isso que eu acho que a Batwoman que a gente vai ver no grande crossover, sim, pode fazer parte ali de Supergirl, da Terra de Supergirl, ou seja, da Terra 38. Em relação a aparecer o Batman, eu ainda acho que ele não vai aparecer nesse momento. Mas como a gente tem aí essa ligação que ela aparece trabalhando pro DOE, pode ser que agora, com a liderança da Alex, ela comece a investigar um pouco mais, talvez alguns atentados ou alguma coisa relacionada a Gotham City, e isso faz com que o DOE vá até Gotham City. E quando eles descobrem lá que tem algum grande mal, eles acabam pedindo ajuda para o Flash e a equipe de Arrow e Legends of Tomorrow. Pelo menos assim, a gente ainda tem muito que especular para esse grande crossover. Mas voltando aí para a questão da personagem, Kate Kane também foi, vamos dizer assim, uma socialite de Gotham City. E isso fez com que ela conhecesse o Bruce Wayne. Sim, então assim, de certo modo, ela também seria uma pessoa de uma família rica e resolveu virar uma heroína. E com isso, fez com que o caminho dela e do Batman acabasse se encontrando e seguindo o mesmo caminho de heroísmo. Só que além disso, foi constatado que ela já teve um relacionamento com René Montoya, que podemos dizer seria conhecido aqui hoje em dia como Questão. Sim, antes dele se tornar o Questão, ele era ali chefe de um departamento de polícia e ela teve um relacionamento com ele. Então assim, como vocês podem ver, a história da Batwoman é bem interessante. Essa parte do DOE eu achei bem legal, porque apesar de ser na Terra Zero, eles poderiam fazer uma adaptação ali em questão da Terra 38. Porém, até agora, nessa nova saga do Rebirth, a gente tem aí a questão do Batman chegar para a própria Kane e falar com ela sobre um grupo de vilão que está caçando os heróis de Gotham. E assim, ele revela para ela que ele é o Bruce Wayne. Mas como ela já sabia que ele era o Bruce Wayne, acaba que os dois começam a trabalhar junto novamente. Então eu achei bem interessante essa proposta de trazer a Batwoman para esse grande crossover e também trazer aqui para vocês um pouco dessa história da personagem. E em relação assim aos seus poderes e suas habilidades, podemos dizer que ela não tem uma habilidade meta-humana, mas ela tem uma excelente habilidade em combate armado e desarmado, bem parecido com o Batman. Outro ponto que favorece ela, por ela ter um conhecimento militar e pelo pai dela pertencer ao exército dos Estados Unidos, ela tem uma fonte de armas assim inesgotáveis, podemos dizer assim. Já na questão dela ser rica, ela também pode desenvolver seus próprios apetrechos. No entanto, uma das armas que ela mais gosta é o seu próprio Batarang, que é desmontável, diferente um pouco dos Batarang do Batman. Mas de qualquer forma, a personagem é bem interessante e pode agregar muito valor aí pra CW. E como já foi falado, talvez a gente tenha até uma minissérie animada da própria Batwoman. Eu não sei se vai ser verdade, eu não sei se isso vai acontecer, mas é algumas coisas que estão sendo especuladas por aí. Porém, eu quero saber de você, o que você achou da personagem? Gostou aí um pouco dessa curiosidade dela fazer parte do DOE? Mesmo que tenha sido forçada, mas ela fez parte do DOE. Então deixa aqui embaixo o que você está esperando para a participação dela nas séries da CW. E claro, se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e bora para o salve. Aí ó, um salve para o Marlon Oliveira, um salve para a Mara Andréa, um salve para o Luiz Eduardo e um salve para o Rubens Poidoro. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like e compartilharam esse vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!